Olá pessoal, hoje eu quero falar com você sobre um aniversário fatídico. Hoje faz 175 anos que uma falsa profecia foi proferida lá nos Estados Unidos por um fazendeiro leigo, um pregador batista leigo chamado Guilherme Miller. Os herdeiros espirituais, teológicos e tradicionais dessa falsa profecia são conhecidos hoje como adventistas do sétimo dia. Você quer saber o desenrolar dessa história? E por que isso é tão importante para a teologia adventista? Fique comigo após a nossa vinheta. Muito bem, Guilherme Miller era um fazendeiro batista, um pregador leigo, que com a Bíblia na mão e uma chave bíblica na outra, acreditou que realmente poderia decifrar o dia exato da volta de Jesus. Então ele começou a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse e chegou em uma passagem muito conhecida da época, que é Daniel capítulo 8, versículo 14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Guilherme Miller, ele fala no seu diário que isso chamou a atenção dele. E ele acreditou que com a Bíblia na mão e uma chave linguística na outra, ele poderia decifrar este grande mistério e descobrir qual era o dia, ou pelo menos a época, que Jesus Cristo voltaria. Então, partindo desse texto, ele concluiu que Jesus Cristo voltaria na primavera de 1843. O ano de 43 era o ano que Miller havia calculado. Tá? Agora, qual a importância dessa doutrina para a igreja adventista? Essa é uma doutrina que é a coluna dorsal do adventismo do sétimo dia, começando pelas declarações da sua profetisa e também cofundadora, chamada Ellen G. White, nesse livro chamado O Grande Conflito. Neste livro, na página 409, ela diz o seguinte, olha: a passagem de que mais que todas as outras havia sido tanto a base como a coluna central da fé do advento, foi até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, Daniel 8,14. Tem um livrinho muito interessante dos adventistas, que é um livro que ele tenta explicar essa falsa profecia, né? Depois nós vamos ver o porquê que eles ainda mantêm essa falsa profecia. Nesse livro chamado 1844, uma explicação simples das profecias de Daniel, o senhor Clifford Goldstein, ele diz o seguinte, olha: o juiz investigativo, 1844, mais que o estado dos mortos, o sábado e a segunda vinda, estabelece a validade do adventismo. A data de 1844 não nos salva, mas se 1844 não for uma data bíblica, nossa mensagem é falsa. Somos uma igreja falsa, ensinando uma falsa mensagem e levando as pessoas por um caminho enganoso. Ou a data de 44 é verdadeira e temos a verdade, ou é falsa e nós herdamos uma mentira e temos propagado. Então, você prestou bem atenção como que é tão importante essa doutrina para a igreja adventista do sétimo dia? De modo que, se você provar que a data de 1844 ela é falsa, foi uma falsa profecia, não é bíblica. As pessoas que trabalharam nessa profecia, elas falharam horrorosamente e contra muitos versículos bíblicos que proíbem marcar datas para a volta de Cristo. A igreja adventista, ela cai por terra. É isso, pelo menos, que o Sr. Goldstein está falando para nós. Agora, vamos entender um pouquinho essas questões aí de profecia, como que começou, como que Miller começou a falar sobre isso, de onde surgiu esse ímpeto de calcular a volta de Jesus a partir do livro de Daniel, a partir de Daniel 8,14? Vamos lá. Eu fiz alguns apontamentos aqui, porque como está fazendo aniversário hoje, um aniversário horroroso, porque foi uma falsa profecia, eu fiz alguns apontamentos para falar sobre o porquê Guilherme Miller ele errou nessa data. Vamos lá. Miller, ele não inventou nada, tá? Essa questão de marcar a volta de Jesus, isso aí muitas pessoas já haviam marcado durante muito tempo. Durante o século XVI, XVII, XVIII, meados de XVIII, nós temos alguns documentos históricos mostrando que muitas pessoas marcavam a volta de Jesus. E muitas delas
a partir de cálculos cronológicos baseados em profecias de Daniel e Apocalipse, e principalmente a partir de Daniel capítulo 8, versículo 14. Quem vai dizer isso não é nenhum evangélico, não é nenhum apologista que odeia, entre aspas, os adventistas. Não. Quem vai falar isso é um próprio historiador da Igreja Adventista chamado Leroy Froom. Leroy Froom, num livro chamado A Fé Profética dos Nossos Pais, na página 403, ele vai dizer bem claro que Miller não inventou nada e ele não criou a data de 1843. Na verdade, outras pessoas já haviam calculado a partir de Daniel 8,14 e chegado à conclusão que Jesus poderia estar voltando e o mundo poderia estar acabando em 1843 e 44. Vejam só, guarda essa data aí de 44 porque nós voltaremos a falar sobre ela. Mas os primeiros a fazerem cálculos proféticos, usando Daniel, o livro de Daniel, né, principalmente o livro de Daniel, transformando dias em anos, foram os judeus, alguns judeus. Principalmente na Idade Média, eles começaram a calcular algumas coisas através dessas profecias para prever alguns fatos históricos que iriam acontecer e dando então validade a algumas passagens bíblicas. Os primeiros cristãos, vamos dizer assim, né, evangélicos, a falar sobre isso ou usar esses cálculos foi um camarada chamado Aclabrau. Aclabrau, ele calculou através do livro do profeta Daniel que Jesus Cristo poderia voltar em 1843 ou 44. Aclabrau também foi o que deu base para as falsas profecias de Charles Taze Russell, que foi o fundador das Testemunhas de Jeová. Russell, igualmente Guilherme Miller, ele fez um cálculo acreditando que Jesus Cristo voltaria em 1914. Quem deu base? De onde que ele pegou esses cálculos? Pelo Aclabrau. Aclabrau, ele era um inglês e ele começou a fazer essas suas, divulgar essas suas falsas profecias lá no ano 1800 e pouco, até 1810, isso aí já estava espalhando pelos Estados Unidos. Com certeza, muitos milleritas, né, que eram seguidores de Miller, entraram em contato com este livro e talvez o próprio Miller tenha entrado em contato com os escritos de Aclabrau. Mas enfim, Aclabrau, ele é tanto o pai, né, das falsas profecias através da cronologia das Testemunhas de Jeová, como é dos adventistas do sétimo dia. E muitas pessoas, muitos estudiosos estavam marcando a volta de Jesus. Então, quando o Miller ele começa a estudar a Bíblia e começa a querer fazer uma cronologia para marcar a volta de Cristo, ele está dentro de um contexto em que respirava a escatologia, né? Pessoas querendo marcar a volta de Jesus através de cálculos mirabolantes no livro de Daniel e Apocalipse. Enfim, isso aí era uma epidemia na época que estava ali inundando não só a Inglaterra, mas também os Estados Unidos. Muito bem. O que aconteceu com Guilherme Miller? O que ele fez, então, de fato, para chegar a essa ideia de que Jesus voltaria em 43? Ele partiu de Daniel 8,14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, ele interpretou que a volta de Jesus seria a purificação, o santuário seria a terra, né? Ele também acreditava que seria a igreja que seria purificada e seria arrebatada, com Deus, para estar com o Senhor, enquanto essa terra seria consumida pelo fogo. Essa seria a purificação. O santuário seria a terra, a purificação seria com fogo, enfim, haveria o fim do mundo, né? A igreja estaria com Cristo e depois eles voltariam e reinariam aqui nessa terra. Basicamente, esse era o pensamento de Miller. Só que tinha um problema. 2.300 tardes e manhãs, neste versículo, não tem nenhum ponto de partida. Ou seja, não tem nenhuma data que fala que 2.300 tardes e manhãs começariam em uma data tal e iria até uma outra data. Então, onde que ele foi, então, conseguir uma data, um ponto de partida para fazer o cálculo até a volta de Cristo? Ele foi para o capítulo 9 de Daniel, já que o capítulo 8, versículo 14, não dá nenhum ponto de partida, nenhuma data,
né, para que ele pudesse calcular, ele foi buscar ela no capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27 do livro de Daniel, que fala sobre as 70 semanas. Né, lá diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A partir do quê? A partir da ordem para reconstruir Jerusalém. Então ali ele achou um versículo que era um ponto de partida, né? Era o pontapé inicial. Ele só tinha que descobrir quando que isso realmente tinha acontecido, um marco histórico para isso. Quando que teve uma ordem para reconstruir Jerusalém. Muito bem, no livro de Neemias e de Esdras, nós temos 3 monarcas ali, tá? Nós temos Ciro, nós temos Dario e Artaxerxes. Esses 3 monarcas, cada um deles falou sobre reconstrução. 2 deles falaram sobre a reconstrução do templo e um sobre a reconstrução de Jerusalém. Então, o que Miller fez? Ele pegou o último, tá? Esdras capítulo 7, onde fala sobre a reconstrução do templo, e foi lá na historiografia da época e calculou que ali era o ano 457. Então, se ali havia uma ordem para reconstruir a casa de Deus, ele interpretou isso como Jerusalém, a cidade de Jerusalém, então era só simplesmente você subtrair 457 de 2.300 anos. Ah, porque tem mais uma coisa, ele transformou 2.300 tardes e manhãs em 2.300 anos e depois, 2.300 dias e depois transformou 2.300 dias em 2.300 anos, tá? Tá complicado? Para você que não conhece nada de adventismo, parece complicado. Vamos tentar explicar melhor isso aí, tá? Porque é realmente uma confusão tremenda. Ele partiu então dessa ideia de que poderia se transformar dias em anos, então onde o versículo fala que 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ele entendeu que tarde e manhã completaria um dia, então seria 2.300 dias. E ele tentou achar uma regra bíblica que transforma dias em anos, que ele chama de regra de dia-ano, dias proféticos. Né? Então ele transformando 2.300 tardes e manhãs em dias e transformando dias em anos, era só subtrair 457 de 2.300 anos, que chegaria em 1843, o dia da volta de Jesus. Tem mais coisa embutida aí, tá? Eu não vou tentar explicar a questão das 70 semanas de Daniel através do livro de Ellen White, porque ela explica muito bem isso aqui, como que Miller calculou isso, porque é um pouco complicado e demandaria um pouco mais de tempo, e o vídeo ia ficar muito longo. Mas enfim, vamos resumir. 1843 seria o dia da volta de Jesus. Então, todos os mileritas, aquelas pessoas que saíram de diversas igrejas, e nessa época, já segundo alguns historiadores, havia de 50, talvez até 100 mil pessoas que saíram da sua igreja e se juntaram ao movimento de Miller, chamado movimento milerita. Ele então marcou a volta de Jesus para 43. Essas pessoas todas, elas começaram a propagar essa cronologia. Eles começaram a deixar de trabalhar assim que se aproximou o dia. Começaram a parar todos os seus afazeres e esperar no dia marcado ali por Miller a volta de Jesus. Tá? Então chegou a época certa, do qual a Miller disse que tinha a cronologia correta ali para Jesus voltar, e deu meia-noite do dia e Jesus não voltou. Essas pessoas, elas ficaram todas, obviamente, decepcionadas. Por quê? Porque ali se caracterizou o que é condenado lá em Deuteronômio 18, versículo 20 e 21, no qual Deus fala para Moisés que aquele profeta que falar em meu nome não se cumprir, você não deve temer. Ele não foi enviado por mim. Você deve rejeitá-lo, é um falso profeta. Então Miller, ele levou o primeiro carimbo de falso profeta ali em 1843. Né? Muitos abandonaram o movimento, voltaram para suas igrejas, mas o que aconteceu? Um grupinho bem próximo de Miller falaram assim, pera um pouquinho, nós não podemos estar errado. Isso aí tinha a mão de Deus nesse negócio. Tá? Se Jesus não voltou, não é porque a palavra de Deus está errada, porque os cálculos talvez não vinha de Deus, mas porque nós não calculamos alguma coisa certa. Aí surge uma personagem
né, muito importante nessa época, chamado Samuel Snow. Samuel Snow começou a calcular de um modo diferente os mesmos cálculos de Miller. Ele passou em revista os cálculos de Miller e descobriu, vejam só, descobriu que Miller havia errado porque não havia calculado com o calendário judaico. Então ele pegou o calendário caraíta, que é uma seita judaica, e calculou os anos de acordo com o calendário, que segundo ele, né, tinha referência a Levítico 16. O dia da purificação tinha a ver com o dia da purificação do Yom Kippur, que é o dia da expiação. E o dia da expiação caía no dia 10 do mês 7 do calendário judaico, que iria corresponder no dia 22 de outubro do ano ocidental. Então ele fez esse recálculo, tá? E falou, olha, Miller errou aqui em um ano. Na verdade, Jesus não era para voltar em 43, por isso que ele não voltou, porque o cálculo estava errado. Ele vai voltar em 22 de outubro de 1844. Tá? E aí ele começou a propagar novamente essa teoria e muitos que haviam abandonado o movimento, alguns, né, voltaram novamente, a fé dessas pessoas foram recobradas, a esperança voltou na volta de Jesus. O próprio Miller não deu muito crédito nisso, somente acho que uma semana, alguns dias antes dessa data, 22 de outubro, que Miller aderiu ao movimento. Esse movimento ficou conhecido como o movimento do sétimo mês, ou do clamor da meia-noite, enfim. Esse homem começou a pregar isso por todos os lados, né? E multidões voltou a esperar Jesus no dia 22 de outubro de 1844. E o que aconteceu? Você já deve estar pensando, né? É óbvio que Jesus não voltou. Por quê? Porque ninguém pode calcular a vinda de Jesus, meu amigo. Primeiro, porque não tem base na palavra de Deus. E segundo, porque é uma presunção terrível, né? Alguém acreditar que seria melhor do que Jesus. Jesus falou que não sabia a hora e o dia da sua vinda. Agora, um simples mortal, ele quer ser melhor do que Jesus e prevê o dia exato da volta de Jesus, 22 de outubro de 44. Quer dizer, se Jesus quisesse voltar antes ou depois, não poderia, porque ele estava ali algemado com a profecia, com a data fixa de 22 de outubro de 44. Olha que tremenda confusão, que tremenda presunção e heresia. Mas muito bem, o ponto de partida de Miller, então, foi 457, dali ele calculou, foi parar em 1843, através de 2.300 anos. Vamos mostrar para você, tá? Vamos fazer algumas observações do porquê Guilherme Miller estava errado e porque os adventistas ainda teimam em usar os cálculos de Miller e porque eles continuam errados ainda hoje, tá? Primeiro, marcar datas contradiz a Bíblia Sagrada. Você sabia disso? Bom, lá em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E olha o que Jesus diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, o dia da volta de Jesus só pertence a Deus. Nem Jesus Cristo, naquela época que estava aqui na Terra como homem, sabia o dia e a hora da sua vinda. Agora ele sabe, é claro, né? Ele retomou o mesmo poder que Deus, mas ele não sabia. Mas Jesus então deixa bem claro para os discípulos, olha, para de ficar pensando nisso, de marcar data, marcar tempo para que a agenda de Deus se estabeleça na Terra. Isso pertence ao Pai, não pertence a nós. Isso deve ser revelação de Deus. A gente não precisa ficar adivinhando quando Jesus ou Deus vai estabelecer o seu reino ou a volta de Cristo. Por quê? Porque isso pertence à revelação de Deus. E só Deus pode revelar. Se ele não quis revelar e guardar para o seu próprio poder, não compete a nós ficar especulando sobre datas, sobre dias, sobre meses, no quais Jesus Cristo alegadamente poderia voltar. Mas muito bem, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar quase a mesma coisa para os crentes de Tessalonicenses, de Tessalônica. Ele diz assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, porque eles estavam pensando na volta de Jesus. Não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. O que Paulo está falando? A mesma coisa que Jesus falou para aqueles judeus. Gente, para de ficar pensando em cálculos, para de ficar pensando em épocas, em dias especiais, em datas fixas, específicas. Ladrão não deixa sinais, não deixa pistas.
tá? Não fica dando sinais de quando ele virá. Porque se ele desse sinais, as pessoas realmente pegariam o ladrão ali com a boca na botija e o prenderiam. Né? Mas ladrão não dá sinal, é por isso que ele consegue obter alguns êxitos, né? Roubando a casa de improviso, na iminência. E é isso que Paulo está falando, que Jesus vem na sua iminência, ele não vai dar nenhum sinal, não vai dar nenhuma setas escatológicas mostrando quando, a época que ele viria. Tá? Em Mateus 24:36, eu já acabei de citar aqui, o próprio Jesus fala, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Tá? Agora, Guilherme Miller, ele era mais esperto do que Jesus e os anjos, é claro, porque ele sabia a época certinha que Jesus voltaria. E depois dele, o mais espertão ainda foi Samuel Snow, que calculou exatamente o dia e a hora, o dia e o mês que Jesus Cristo voltaria, 22 de outubro de 1844. Como você deve estar percebendo, nós temos aqui duas falsas profecias. Gente, alguém já disse que quando a borracha acaba primeiro que o lápis, a pessoa tem que ficar preocupada, não é? Duas falsas profecias. Mas como que os adventistas encaram isso? Eles tomam isso como falsa profecia? Não. Ellen White vai dizer que Deus estava guiando o cálculo de 1843. Olha o absurdo. Se você leu esse livro aqui com a mente aberta, meu amigo, você vai perceber que essa mulher aqui, maluca de tudo, ela acredita que Deus, ele que induziu Guilherme Miller a fazer esse cálculo maluco, né, e falso de 1843. Então, os adventistas, depois de 43 e 44, o que eles fizeram? Eles continuaram, a maioria se dispersaram, tá? Voltaram para suas igrejas, só que ficou alguns grupinhos. Teve 3 grupinhos que ficaram ali. Uns mais fanáticos que os outros, tá? Uns continuam marcando várias datas, tá? Tanto é assim que Alberto Tim, um teólogo da Igreja Adventista, num livro chamado As Três Mensagens Angélicas, se eu não me engano, ele fala que aproximadamente umas 20 vezes os adventistas daquela época marcaram datas. Presta atenção, não é ainda adventista do sétimo dia, eram mileritas, tá? Adventistas que acreditavam na volta de Jesus. Continuaram a marcar datas. Alguns proferiram que a porta da graça havia se fechado. O outro falou assim, não, a porta da graça não se fechou, porque nós vamos continuar pregando e acreditando que Jesus irá voltar. E continuaram marcando data. Esses caras que acreditavam que a porta da graça havia fechado eram os mesmos membros que futuramente, em 1860, na década de 60, montaria, né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dentre eles, Ellen Goldwhite. Mas muito bem, esse grupinho começou de novo a estudar a profecia. 1844 ficou conhecido como o grande desapontamento do povo adventista. Olha, desapontamento? Faça-me o favor. Na época, os pastores alertaram muito, mas muito Guilherme Miller e os seus seguidores. Muitos deles até escreveram panfletos, livros, né, contestando as datas de Miller, a cronologia de Miller, e provando que Miller estava errado, e provando através da Bíblia que é proibido marcar datas. E olha que ironia do destino, até os mormons aconselharam os milleritas largar a mão de marcar datas. Até os mormons, porque os milleritas foi pregar nas cidades mormons também. E Guilherme Miller entrou em confronto com alguns milleritas, em confronto entre aspas, né? Em debates ali, e depois o próprio Guilherme Miller vai fazer uma falsa profecia sobre a volta de Jesus. Mas enfim, isso é tema para um outro vídeo aí sobre os mormons. Mas o caso é que marcar datas, meu amigo, contradiz claramente a palavra de Deus. E Miller está na categoria, na galeria dos falsos profetas. Tá? Você goste ou não, Miller foi um falso profeta. Apesar dos adventistas na época, né, esse grupinho que se reuniu aí para estudar de novo a profecia, por que havia falhado a profecia de 44? Olha, falhou em 43, agora falhou em 44, Jesus não voltou, mas por quê? Nós não podemos estar errados, o cálculo está perfeito, está certo, os sinais estão aí. E aí eles foram procurar uma justificativa. Ficaram estudando, até que um camaradinha chamado Iran Edson, tá, que fazia parte dos milleritas ali, com outros companheiros, segundo Deus Montfort, ele jogou a sua Bíblia em cima da mesa e caiu em Hebreus capítulo 9.
onde fala sobre o santuário celestial. E ali eles entenderam que o santuário, talvez Miller estava errado. Não errado no dia, no cálculo. Snow estava certo. Não, ele não estava errado no cálculo, estava errado quanto ao lugar. Tá? Não era a terra que era o santuário era o celestial, do qual fala aqui Hebreus. E aí, ele tentando provar essas boas novas para os seus companheiros, tarde da noite ele passa por um milharal e, puf, ele tem uma visão. Que visão? Jesus aparece para ele num santuário, como se fosse o santuário levítico, né? Um santuário. E aí ele vê que Jesus passa de um compartimento para o outro. E ali fica tudo esclarecido. Olha, deciframos porque Jesus não voltou em 44. Porque não é a volta de Cristo. Tá? O cálculo está certinho, 1844 está certinho, 22 de outubro certinho. Mas o que aconteceu de importante nesse dia? Não é que Jesus voltou para levar a sua igreja ou para dar fim aos ímpios. Não, ele fez algo maior. Ele agora está fazendo uma expiação no santuário celestial. Ele começou agora a sua fase de expiação e de investigação dos pecados das pessoas. Olha que justificativa maravilhosa. Tudo solucionado. A decepção se foi. Eles até comparam essa decepção com um livrinho lá de João, né? Que o anjo manda João comer um livrinho e João fala que à primeira vista era amargo, mas depois se tornou doce. Então eles falam que isso é uma profecia que se cumpriu num grande desapontamento, porque foi um amargo, uma decepção, todos ficaram desapontados, mas depois, com a nova revelação que teve do santuário celestial, agora sim, tudo ficou doce, né? Tudo foi esclarecido. Gente, pelo amor de Deus, uma pessoa que tem pelo menos 2 neurônios na cabeça, ela poderia decifrar claramente que isso é, na verdade, um argumento tapa-buraco. Por quê? Porque eles ficaram decepcionados, não quiseram dar o braço a torcer, não foram humildes e reconhecer, olha, nós estamos errados. E agora eles voltam com esse argumento ridículo, né? Um argumento ridículo dizendo que não, o santuário não é a terra, é o céu, nós não estávamos errados. Tá? É que Jesus voltou, mas voltou no sentido de ele ter saído de um compartimento do santo lugar para ir para um outro compartimento do santuário celestial. Só isso. E aí todos ficaram convencidos disso. Porque realmente, pessoal, esse povo aí, eles devotaram toda a sua vida. Imagina o escárnio. Imagina as pessoas falando, não te falei? Te falei que eu estava certo, te falei que a Bíblia proíbe a marcação de datas, falei que a sua cronologia estava errada, eu te avisei. Imagina o escárnio dessas pessoas. A própria Ellen White, ela fala isso com muito rancor dessas pessoas aqui, né? Depois nós vamos ver algumas coisinhas sobre isso. Mas enfim, eles inventaram esse tal doutrina do santuário celestial, e nessa doutrina eles colocaram uma outra, chamada juízo investigativo. Na verdade, 22 de outubro de 1844 é quando Jesus sai do primeiro compartimento e entra no Santos dos Santos para fazer a investigação de pecados das pessoas, purificando o santuário, né? Tem muito mais coisa, tem muita água que tem que rolar por baixo dessa ponte, meu amigo. Tem muita heresia que precisa ser colocada para fora dessa casa, tá? Mas nós vamos fazer outros vídeos falando sobre isso, porque nós temos que desmembrar juízo investigativo e doutrina do santuário, porque é muito grande as heresias, tá? Eles vão puxando uma coisa para outra ali, emendando e criando uma heresia após a outra. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. E você sabe como é que é isso, né? Uma coisa que começa errada não pode dar certo no seu final ou no meio, enfim. Fora isso, Ellen White, a profetisa adventista, né? Ela vai ficar tremendamente raivosa com as pessoas que previam que isso ia dar errado. Isso aí vai dar coisa errada, vocês vão dar com os burros na água. E olha o que ela diz, olha. Aqueles, porém, que unicamente desejavam uma desculpa para rejeitar a verdade, fechavam os ouvidos a essa explicação, e as palavras, daquele dia, ora, ninguém sabe, continuaram a ser repetidas pelos audaciosos, escarnecedores e mesmo pelos professos ministros de Cristo. Ela diz que as pessoas que não caíram na lábia de Miller, dos milleritas, né, apontando para Miller que ele estava errado,
e citando Mateus 24:36, eram guiadas pelo diabo, eram ímpias, tinham caído da fé, estavam agora sob o poder de Satanás. Essas pessoas, que eram as pessoas mais sensatas, né, biblicamente falando, que estavam apontando o erro de Miller, Ellen White fala que são os hipócritas. Elas que estão erradas. Quem estava certo é o Millerita, que errou 43 e 44, que causou uma tremenda confusão. Aliás, um dos historiadores moderno da Igreja Adventista, George Knight, nesse livro, Adventismo, tá? Ele vai deixar bem claro isso. Tá? Ele vai contar toda essa parafernália e ele vai usar alguns termos interessantes, fanatismo, confusão, tá? Para descrever o que aconteceu com o movimento de 1844. Meu amigo, se você lê esse livro com mente aberta, você deixa de ser adventista, ou pelo menos de crer nessa baboseira de 1844, nessa falsa profecia. Tá? Mas a Igreja Adventista sustenta isso hoje com unhas e dentes, que é a coluna dorsal, como eu falei. Tá? Só o Adventismo prega isso. Tá? Mais importante do que o sábado, do que a questão do mortalismo, aniquilacionismo, tá? Mais importante talvez até do que a questão do espírito de profecia, essa doutrina é a coluna dorsal do Adventismo, meu amigo. Tá? Então os adventistas não podem negar essa doutrina, mesmo que se pregue, que se mostre repetidas vezes, mesmo dentre eles, como já tem acontecido com muitos teólogos adventistas que têm estudado a Bíblia e visto que essa doutrina ela é antibíblica, não tem base alguma na Bíblia, na verdade foi uma heresia, eles rejeitaram isso, mesmo essas pessoas elas não têm crédito no meio da igreja. Por quê? Porque essa doutrina recebe a chancela dessa mulher aqui, que é considerada a profetisa inspirada deste movimento. Então, se você falar que, ou provar, ou aceitar que a doutrina de 1844 é falsa, você está falando também que Ellen White é falsa, porque ela provou isso através da sua alegada inspiração. Mas muito bem, Guilherme Miller ele tinha uma miríade de outros falsos profetas antes dele e também junto com ele que haviam previsto a volta de Jesus através desses cálculos proféticos, dessa cronologia, e Jesus não tinha voltado. Então não havia desculpa para Miller. Havia o quê? O coração endurecido. Né? Ele acreditava então, porque ele tinha uma Bíblia, uma chave bíblica na mão, ele acreditava que tinha possibilidades, né, de que a volta de Cristo poderia ser prevista com uma cronologia perfeita através do livro do profeta Daniel e do livro do Apocalipse. Eu já falei que isso era uma moda, né, na época de Miller, ele não foi assim, ele não recebeu nenhuma luz, como diz Ellen White, ele não foi nenhum ser profético guiado por Deus, né? Ele simplesmente pegou a ondinha, surfou na ondinha escatológica da época, né? Que outros já haviam surfado junto a ele, ou antes dele, e havia caído e batido a cabeça nas pedras deste mar de confusão escatológico que era marcar o fim do mundo ou a volta de Jesus. Muito bem, nós também queremos falar aqui sobre o método que Miller usou. É um método chamado texto-prova, amigo. Miller não tinha nenhuma capacidade das linhas originais da Bíblia, não entendia de exegese, de nada. Tá? Na verdade, na época, a exegese ainda estava caminhando, né? A metodologia hermenêutica da época estava caminhando ainda, não tinha tantas descobertas que nós temos hoje. Mas Miller, através de comparar texto com texto, acreditava que poderia chegar à data de 1843 através do livro do profeta Daniel. Tem uma parte aqui do Grande Conflito que explica certinho como que Miller fazia nessas pesquisas dele no livro de Daniel e Apocalipse e do resto de toda a Bíblia. Diz assim, olha, assim quando quer que encontrasse passagem difícil de entender, achava explicação em alguma outra parte das Escrituras, estudando com fervorosa oração para obter esclarecimento da parte de Deus. O que antes parecia obscura a compreensão agora se fazia claro. Com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras. Então o que ele fazia? Ele achava uma palavrinha igual num texto, tá? Comparava com outro texto, tinha uma palavrinha igual, e com outro, e assim ia comparando os textos. Por exemplo, Daniel 8,14, está lá a palavra santuário.
Tá? Ele ia lá em Levítico, tá a palavra santuário. Em Hebreus, palavra santuário. Opa, isso aqui deve estar relacionado. E aí ia costurando, né, o seu estudo bíblico. Isso, meu amigo, é texto prova. Essa metodologia, ela deve ser rejeitada por qualquer teólogo ou exegeta que se preze, tá? Isso aí é furada, tem dado a vazão a muitas heresias. Mas Guilherme Miller é o que tinha na mão dele. E ele, usando essa metodologia, ele previu a volta de Cristo. Óbvio, não poderia dar em outra coisa a não ser uma falsa profecia. Ele também entrou, né, na ondinha da chamada regra profética do dia-ano. Ele pegou Números 14 e 34 e Ezequiel 4, do versículo 4 ao 6, e encontrou ali uma alegada regra profética de transformar dias em anos. Por quê? Porque lá em Números 14 diz assim, ó, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Aqui Deus está transformando dias em anos. Lá em Ezequiel 4, do 4 ao 6, está escrito: e quando tiveres cumprido esses dias, torna-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então, ano por dia e dia por ano, nós vamos encontrar em alguns versículos da Bíblia. Mas preste atenção, esses versículos aqui não são proféticos. Aqui não há nenhuma regra. Aqui Deus não está falando nenhuma regra sobre transformar em dias. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar nenhum respaldo para que exista essa alegada regra de transformar dias em anos. Mas isso era muito normal na época de Miller. E ele usou desse expediente tão sofismático e calculou a volta de Cristo baseando nessa suposta regra do dia-ano, transformando 2.300 tardes e manhãs em 2.300 anos, tá? Anos, exatamente. Agora, onde que está em Daniel 8,14, Deus falando que está transformando 2.300 tardes, manhãs em anos, como ele faz em Números e Ezequiel aqui? Em lugar nenhum. Ele foi arbitrário, tá? Ele foi presunçoso, ele foi precipitado e ousado, né? E marcou a volta de Jesus baseando-se nessa regra falida de transformar dias em anos. Muito bem, o texto de Daniel 8,14 fala tardes e manhãs. A palavra dia está ausente. A palavra dia no hebraico é ion. E ela não aparece nesse texto. Aparece no texto a palavra ereb e boker, ou boker, tá? Que significa tarde e manhã. Não é ion, ou seja, dia. O dia está ausente, significando que está falando de sacrifício, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, ou seja, 2.300 sacrifícios, o que pode ser comparado com 1.150 dias, tá? E não 2.300 dias. Além de não estar falando sobre sacrifícios, aliás, além de não estar falando sobre dias e sim de sacrifícios, tá? Ele teve a ousadia de transformar isso ainda em anos, como eu falei para você, através dessa regra de transformar dias em anos a partir de Números e do profeta Ezequiel. Outra coisa em que ele errou foi pegar e associar Daniel capítulo 8 com Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 8 não tem nenhuma relação com o capítulo 9. Como ele não achou um ponto de partida no capítulo 8, versículo 14, ele foi procurar no capítulo 9, versículo 25, né, onde fala sobre a reconstrução de Jerusalém. Mas a profecia do capítulo 8 foi dada e foi terminada a visão ali. A visão do capítulo 9 é uma nova visão, completamente diferente, que não tem nada a ver com a informação que Gabriel estava dando para Daniel no capítulo 8. Então ele faz uma associação indevida, né? Ele faz, na verdade, um somebody love ali, né? Uma exegese de Circo de Soler, que hoje os adventistas fazem largamente aí com seus textos para justificar muitas das suas heresias. Outra coisa, o decreto de Ciro, né? Ou de Dario ou de Artaxerxes. Eles vão procurar justamente em Esdras, capítulo 7, tá? Onde fala reconstruir a casa de Deus. Veja bem, o primeiro decreto foi dado por Ciro, está lá em Esdras capítulo 1, versículo 1. Tá? Ciro manda reconstruir o templo. Depois, Dario
volta a mandar novamente, tá, dar chance de reconstruir o templo. Por quê? Porque os inimigos de Israel haviam parado a reconstrução. Ciro em 538 e Dario em 523. Só o único decreto que nós temos que pode provar a restauração da cidade de Jerusalém, do qual fala Daniel capítulo 9, é Neemias capítulo 2. Ali realmente fala sobre reconstruir a cidade. E a quem foi dada essa ordem? A Neemias por Artaxerxes, mas em 445 e não em 457. Portanto, o ano de 457 é para reconstruir o quê? O templo. Êxodo capítulo 7 está falando do templo. Leia o contexto. Ali não está falando sobre a cidade de Jerusalém. A cidade, a ordem para reconstruir a cidade é em Neemias capítulo 2. O capítulo 2 de Neemias fala sobre a reconstrução da cidade. Mas os outros, da reconstrução do templo. E o que Miller fez? Ele foi pegar justamente 457, somando, subtraindo de 2.300 anos, nós já vimos que saiu uma furada, né, o tal dos 2.300 anos, ele subtraiu e chegou a 1843. Né? O remendo saiu pior do que o rasgado, meu amigo. É uma falsa profecia com todas as letras. Muito bem, a nossa pergunta é o seguinte, se 2.300 dias começa com a remoção do sacrifício, né, porque fala que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, tá? Então o santuário foi profanado ali. E se isso começou em 457, quando que o templo foi profanado em 457 para ser restaurado depois? 457 não tinha nem templo, meu amigo, para ele ser profanado. Então, veja bem, eles têm um probleminha com a data de 457, porque se ela marca o início das 2.300 tardes e manhãs, e se no começo das 2.300 tardes e manhãs é que o santuário é profanado, então mostre na Bíblia ou na história que 457 teve a profanação do templo. Não teve. Então essa data, além de estar errada, né, por todas essas questões que nós já abordamos, ela está errada também por uma questão de lógica. Né? O templo não foi profanado em 457. Outra questão que os adventistas batem em cima é que 22 de outubro de 1844 marcou o dia do Yom Kippur. Caiu exatamente no dia da expiação, do qual fala Levítico capítulo 16. E eles se baseiam onde? Num tal calendário canaíta. Tá? Só que eles nunca mostraram nenhuma prova de nenhum calendário canaíta mostrando isso, que o Yom Kippur caía justamente no dia 22 de outubro de 1844. Você vai encontrar professor, pastor adventista, apresentador de programa adventista, jurando de pé junto que isso aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, ou seja, que 22 de outubro de 44 era o dia da comemoração do dia da expiração de Levítico, capítulo 16, né? Nada mais longe da verdade. Isso é uma tremenda de uma mentira. Bom, vamos resumir aqui, porque o vídeo já está longo já, eu pretendia fazer um vídeo bem curto, mas infelizmente... Tá, e tem muita história ainda para contar, meu amigo, tá? Sobre Miller. Muita história para ser contada ainda. Eu não falei sobre as 15 provas que ele apresentou para mostrar que o seu cálculo de 43 estava certo. Ele fez 15 provas, deu 15 provas para as pessoas. Cada uma dessas provas ele fez cálculos diferentes, usando versículos diferentes, que chegariam a 1843. Eram fatos irrefutáveis, segundo eles na época, né? E os fatos irrefutáveis redundou numa grande decepção de 43 depois de 44. Então, o que eu quero falar para você é que se a Igreja Adventista, através da sua profecia, através da sua teologia, ela sustenta o juízo investigativo e a teologia do santuário através do cálculo de 22 de outubro de 44, ela é uma falsa teologia, é uma falsa doutrina. E a Igreja Adventista, ela perde todo o chão debaixo dos seus pés. Por quê? Porque ela está fincada nos cálculos de Miller. E os cálculos de Miller, como nós vimos, é uma pura, de uma tremenda, de uma furada, meu amigo. Tá? Um falso profeta, infelizmente. Eu não estou falando aqui com ódio dele ou com ódio de algum adventista, nada disso. Eu acredito até que Miller era sincero, uma pessoa temente a Deus e crente, e ansiava a volta de Jesus.
mas ele caiu numa categoria de falso profeta porque não obedeceu a palavra de Deus em tudo, né? Principalmente nos versículos que proíbem marcação de datas através de estações ou tempos. Então a Igreja Adventista está comprometida seriamente com os cálculos de Miller. E como os cálculos de Miller são furados, a teologia do santuário e do juiz investigativo cai por terra. Muito bem, nós tomamos aí o desafio do Sr. Clifford Goldstein, né? A Igreja Adventista, então, nesse sentido, ela é uma seita, porque ele disse isso, né? Ele mesmo declarou isso aqui, né? A data, mas se o ano de 44 não for uma data bíblica, nossa mensagem é falsa. Então a mensagem adventista é falsa, somos uma igreja falsa, a igreja adventista então é falsa, ensinando uma falsa mensagem, a mensagem adventista é falsa, e levando as pessoas para um caminho enganoso. E realmente eles estão levando as pessoas para um caminho enganoso quando prega essa falsa doutrina chamada juízo investigativo. Ou a data de 44 é verdadeira e temos a verdade, ou é falso e nós herdamos uma mentira e temos propagado. A igreja adventista, meu amigo, herdou uma mentira e continua sustentando essa mentira e herdando e propagando essa mentira pelos quatro cantos da terra. Você que é adventista, por favor, de mente aberta, com o temor de Deus no seu coração, estude essa doutrina com a mente aberta, com a Bíblia na mão, tá? Pelo amor de Deus, peça orientação para o Espírito Santo, revelar para você a verdade. E você vai ver como outros adventistas também, que ao fazerem isso, foram despertados para a verdade de que isso é uma tremenda de uma heresia, uma mentira, tá bom? Vamos fazer outros vídeos falando sobre essa doutrina e espero que você tenha entendido e que você tenha gostado do vídeo. Nós precisamos do seu like, precisamos também que você se inscreva em nosso canal se você gostou do vídeo para receber novos vídeos, novas mensagens, tá? E também não deixe de acionar o sininho para receber vídeos atualizados e as nossas notificações, tá bom? Fica com Deus e até lá.